Então, na ação penal 505-69-96-71, depoimento do senhor Rafael Ângulo Lopes. Senhor Rafael, o senhor foi chamado nesse processo como testemunha. Além disso, nós temos a informação que o senhor celebrou um acordo de colaboração com o Procurador-Geral da República. Como testemunha e como colaborador, o senhor tem um compromisso com a Justiça em dizer apenas a verdade, certo? Ciente. Se o senhor mentir, o senhor responde por falso testemunho e o senhor perde o seu acordo de colaboração. Ciente. Certo? Dito isso, eu passo então ao Ministério Público para as indagações. Bom dia, senhor Rafael. Bom dia. Senhor Rafael, primeiramente eu gostaria de saber se o senhor conhece a senhora Meire Posa. Conheço. O senhor pode descrever em que circunstâncias o senhor conheceu a senhora Meire Posa? Ela frequentava a GFD, lá do senhor Alberto Youssef, era contadora, ela fazia serviço de contabilidade, que eu saiba, para a GFD. Tá certo. Só um minutinho. Doutora, por gentileza, tá? Podem conversar depois. Não tem problema, isso aqui realmente atrapalha. Pode fazer isso. Então eu estava questionando o senhor a respeito de como o senhor conheceu a senhora Meire Posa. O senhor quer que ele responda? Eu pediria para fazer a pergunta. Tá certo. Tá certo. Então eu gostaria de saber que o senhor narrasse em que circunstâncias o senhor conheceu a senhora Meire Posa. Eu a conheci na GFD, ela fazia serviço de contabilidade para a GFD, pelo que eu sabia. Tá certo. O senhor trabalhou com o senhor Alberto Youssef? Sim. Em que período que o senhor trabalhou com o senhor Alberto Youssef? Desde 2005 até a ocasião da deflagração da Lava Jato. Certo. E qual era o trabalho que o senhor desempenhava com o senhor Alberto Youssef? Eu fazia serviço praticamente particular dele, não de empresa. E eu fazia alguns serviços como pagamentos, depósitos, entrega de dinheiros e outras coisas que ele pedisse para comprar e entregar. Tá certo. O senhor conhece o senhor Leon Vargas? Leonardo Meirelles? Leon Vargas. Não. Certo. E o senhor André Vargas? Conheço. Certo. O senhor já fez entregas para o senhor André Vargas? Sim. Certo. O senhor se recorda dessas entregas que o senhor fez? Me recordo, não as datas, mas... O senhor pode narrar? O senhor se recorda? Foi entre 2012, final, 2013, final, praticamente. Eu fiz algumas entregas para o senhor André Vargas. Certo. De dinheiro. Certo. No ano de 2014, tem aqui também os registros. Também o senhor se recorda de ter feito 2014, entregas? Também. Tem uma planilha que consta aqui algumas anotações. Antes de eu passar para o senhor, eu gostaria que o senhor só me... Aliás, eu vou passar para o senhor e vou pedir só para o senhor me esclarecer primeiro, o senhor reconhece essa planilha? Consta do anexo 18 da denúncia? Então, repassada aqui a planilha para o depoente, a planilha que está no anexo 18, aquela planilha informal, né? Certo. Era eu que fazia isso, sim. Tá, consta já destacado que eu gostaria que o senhor esclarecesse essas anotações, essas siglas ANVA, a que se refere? A entrega de valores em dinheiro, no caso, nem sempre esse montante todo, mas depois era somado, até fracionado era entregue, até pelo transporte, por mim. Entendi. A referência era de valores entregues em dinheiro, senhor André Vargas. Certo. E o senhor se recorda onde foram feitas essas entregas? Eu entreguei num apartamento funcional em Brasília. Tá certo. Essas entregas que o senhor fez a pedido do senhor Alberto Youssef? Sempre com a ordem do senhor Alberto Youssef. Tá certo. Certo. Não tem mais perguntas, obrigada. Seguindo aqui na ordem da denúncia, a defesa de André Vargas. Boa tarde, senhor Rafael. Boa tarde. O senhor afirmou que teria feito entregas no apartamento funcional do senhor André Vargas, correto? Correto. Quantas vezes?
Foram diversas, não sei precisar exatamente quantas, mas pelo menos umas 10, entre 8 e 10 eu fiz. 8 a 10 vezes. Isso. O senhor se lembra do montante, do valor? Variava entre 70, 80, 100 mil, Tá. Como que o senhor ia até Brasília? via aérea por avião, no caso de linha comercial. Tá. Essas 8 a 10 vezes que o senhor fez a entrega, teria feito a entrega no apartamento funcional do senhor André Vargas, o senhor foi de avião? Sim, O senhor tem os comprovantes, os bilhetes aéreos para apresentar para esse juízo das viagens que o senhor fez a Brasília? nunca guardei nenhum. Guardei alguns, os que eu tinha eu entreguei. Tá, essas 8 a 10 vezes correspondem a que período? Qual mês e ano, especificamente, por gentileza? Eu não sei dizer, mas desde o final de 2012 a começo de 2014. De 2012 a 14. Isso. Tá. Esse apartamento funcional onde ficava em Brasília? Acho que era a Ala Sul, era o mesmo prédio onde o Luiz Argolo também tinha um apartamento, dele era no primeiro andar, Tá. do André Vargas. O senhor se recorda se outros deputados residiam nesse edifício funcional lá em Brasília? Sim, O senhor fez entregas em valores em espécie a mando do senhor Alberto Youssef a outros deputados nesse prédio também? sim. Sim. O senhor sabe declinar quais os outros agentes políticos que o senhor fez entrega de valores nesse edifício em que o senhor André Vargas morava? O Luiz Argolo principalmente. E outros existem? O senhor se recorda? Nesse prédio exatamente, mas era o Luiz Argolo e o André Vargas. Dessas 8 a 10 vezes que o senhor teria ido ao apartamento do senhor André Vargas, o senhor se recorda em qual período do dia, manhã, tarde ou noite, o senhor teria se encontrado com ele no apartamento? Não, mas eram variados, a partir da manhã, a partir da tarde e à noite também. Nessas, Finzinho da tarde. nessas oportunidades em que o senhor foi até Brasília, no apartamento funcional do senhor André Vargas, o senhor encontrou com outras pessoas também? Ou só com o deputado? Só com o deputado o André Vargas, ou aproveitava aí para o Luiz Argolo e também para o André Vargas. Em todas as vezes ele estava sozinho nesse apartamento funcional à espera do senhor? O André Vargas? É. Sim. Como que o senhor combinava com ele? Já era combinado, ligava para o seu Alberto avisava, eu me identificava na recepção do prédio, subia. Então não era o senhor que combinava esses encontros diretamente com o senhor André Vargas? Não. Ele já estaria à espera. Era com o seu Alberto e ele já estava aguardando. Tá. Deixa eu só ver aqui. O senhor sabe me dizer a respeito do que era o objeto desses valores que o senhor teria feito entrega para o então deputado senhor André Vargas? Não, não sabia do objeto e nem sabia da procedência de onde vinha o dinheiro. Tá. Tá. O senhor apresentou, foi mostrada para o senhor agora pelo Ministério Público uma planilha, tá? Onde o senhor tem a descrição dos créditos, dos débitos, dos valores e dos beneficiários aqui. Sim. Nessa planilha existe um nome chamado J. Ricardo. O senhor sabe nos declinar o que é a menção a essa pessoa aqui? Não, porque às vezes alguns valores ou algumas pessoas o seu Alberto entregava por intermédio de outras pessoas ou ele próprio ele pedia para anotar. Tá, e Léo? Léo era o Leonardo Meirelles. Tá. O J. Ricardo, o senhor não sabe o que se refere? J. Ricardo era José Ricardo. Eu acho que ele era da UAS. Tá.
E Léo, na perspectiva do senhor, era o Leonardo Meireles. Não, Correto. não poderia ser outro Léo. Que eu conhecesse, não. Tá. O senhor sabe se alguma outra pessoa, além do senhor, teria feito entrega de valores em espécie, teria, em tese, feito entregas de valores em espécies ao ex-deputado André Vargas em Brasília? Creio que sim. O seu Alberto, às vezes eu estava em outro local e ele mandava alguma outra pessoa. Às vezes o próprio Leonardo Meireles, ou talvez o Adarico Negromonte, ou talvez também o Carlos Rocha, mais conhecido como Ceará. Uhum. Tá. Então, só uma última pergunta. Esse J. Ricardo é o José Ricardo Bertiglioli? Correto. Satisfeito. É Obrigado. da UAS. Salvo engano aqui. É Bregarolha. Obrigado. Tá. Bregarolha. Obrigado. Satisfeito. Obrigado, senhores. Defesa de Leão Vargas, que pergunta. Defesa de Marcelo Simões. Uma só, excelência. João dos Santos Gomes Filho por Marcelo Simões. Bom dia, senhor Rafael. Bom Tudo dia. bem? Senhor Rafael, o senhor conhece Marcelo Simões? Pelo nome, não. Sem perguntas, excelência. Defesa de Meiripose, tem perguntas? Sim, pergunta. Alguns esclarecimentos do juiz aqui rapidamente. Nessa lista que foi lhe passada, tem alguns apelidos aqui. Por exemplo, CAS. C-A-S. CAS. Na lista de beneficiários. Posso te mostrar aqui? No anexo 10. Isso pode ter sido alguma coisa do seu Alberto que ele pediu para anotar para alguém e Aqui em cima é Eusébio. era um tal de Eusébio que às vezes ia retirar ou o seu Alberto levava dinheiro. Depois tem ANVA. A-N-V-A. Não me recordo esse, meritíssimo. Depois tem Marcelo. Era uma pessoa também que entregava, tinha um Marcelo que era um funcionário da Meiriposa. Depois tem aqui um Anva Barraléu. Então deve ser um funcionário do Leonardo Meireles. O senhor se recorda nesse caso dos valores que o senhor disse que entregou para o senhor André Vargas? Aonde o senhor tirou o dinheiro para levar? Não, sempre do escritório, ou o Leonardo Meireles levava dinheiro no escritório, ou se retirava da OAS, ou o seu Alberto trazia também dinheiro. Algumas vezes eu sabia que era da OAS ou de outro local que ele não me informava. Certo. O senhor, no seu depoimento no inquérito, o senhor declarou o seguinte, que André Vargas era identificado nas planilhas como ANV ou ANVA. Agora o senhor me diz algo aqui que ANVA era outra coisa? Pode ser que eu tenha me enganado. Eu não me recordo, meritíssimo. Enganado lá ou hoje? Não, hoje. Porque esse, por exemplo, Léo Amba, pode ser que tenha sido o seu Leonardo que entregou. Certo. O senhor que escolhia essas siglas ou era o senhor Alberto Youssef? Às vezes, a maioria era o seu Alberto. Algumas era eu que colocava. Esse ANVA foi o senhor ou foi o senhor Alberto? Foi o seu Alberto. Tá bom. Só esclarecimento do juízo. Pode interromper a gravação.